A gente começou no domingo passado uma série de mensagens baseada na leitura do livro do profeta Jonas, e a gente tem feito isso pelas manhãs e às noites. Então a gente tem lido um pouquinho desse texto, uma porção desse texto, tanto nos cultos da manhã quanto da noite. E aí a gente vai fazer a leitura nesta manhã de Jonas, capítulo 1, apenas do versículo 5, do texto da palavra de Deus. Jonas, capítulo 1, nós faremos a leitura apenas do versículo 5. E, tendo feito a leitura, nós oraremos mais uma vez, pedindo a Deus que nos dê entendimento, discernimento da sua palavra, para essa manhã de aprendizado. Jonas capítulo 1, versículo 5, está escrito, palavra de Deus: Então, os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Até aqui a nossa leitura. Se você puder, feche os seus olhos, queira colocar a sua vida diante de Deus e pedir ao Senhor que Ele dê discernimento. A gente pede a Deus em oração que Ele fale com a gente, porque a palavra de Deus não se compreende intelectualmente, mas espiritualmente, e a gente é carente dessa graça, carente do favor eterno, do favor divino. Pai, em nome de Jesus, pedimos a ajuda do Senhor para aprender com essa curta passagem. Nós fizemos a leitura apenas de um versículo da Tua palavra. E a gente quer muito poder, a partir desse versículo, ter um entendimento grande. Algo especial para a nossa vida, que nos eleve à Tua presença, que transforme a nossa compreensão, a nossa realidade, a nossa visão de mundo, que o Senhor nos ajude. Nós te pedimos isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Bem, como eu mencionei, nós iniciamos a leitura do livro de Jonas. Nós temos feito a leitura de alguns desses versos. Na semana passada lemos do versículo 1 ao versículo 4, e agora a gente chega no momento em que os marinheiros que estão experimentando aquela tempestade que Deus lançou sobre aquele navio, como nós vimos na semana passada, uma tempestade que foi atirada por Deus sobre aquele navio. Estes marinheiros agora começam então a reagir diante dessa tempestade. São homens que não têm o conhecimento de Yahvé, o Deus de Israel, homens que não conhecem o Deus do cristianismo, homens que estão dentro do navio enfrentando uma grande tempestade, e uma coisa está muito claro para eles: aquela tempestade não era qualquer tempestade. Não era somente uma forte chuva. Aquela tempestade era algo sobrenatural. Era um negócio diferente que estava acontecendo. E aqui a gente se depara com uma coisa que é comum a todos os seres humanos espalhados na terra. A gente tem sensações, a gente se arrepia, a gente percebe que algumas coisas não estão indo bem. A gente percebe que existe alguma coisa diferente acontecendo no ambiente que a gente se encontra. E aí, quando a gente fala de senso comum, o senso comum é um conjunto de conhecimentos, um conjunto de experiências
que a humanidade tem, que não é avaliado por método científico, mas que é levado adiante. É aquilo que nossos avós um dia viram, experimentaram e levam adiante. Não tem uma base científica, mas é um negócio que acontece com todo ser humano, que a gente tem experiência, a gente vivencia, a gente não sabe explicar o que é, mas a gente fala, tem um negócio diferente aí. Esses caras aqui, eles não têm o conhecimento de Deus, de Yahvé, mas eles sabem que aquela tempestade, ela é obra de alguma divindade. Eles sabem que o teor daquela tempestade é espiritual, e isso daqui é inerente a todo ser humano. Creia em Deus ou não, conheça a Deus ou não, quando nós nos deparamos com coisas que são maiores do que nós, e que nós não temos a capacidade de prever, discernir por que aquilo está acontecendo, a gente atribui aquilo a algo maior do que a gente, a alguma divindade. Isso é inerente a toda criatura, a todo ser humano. Creia em Deus ou não, a gente joga isso na conta de alguém. Que seja uma divindade. A gente sempre joga isso na conta de alguém. E é exatamente isso que o versículo 5 está dizendo. Que esses caras, eles que não conhecem a Deus, eles sabem que aquela tempestade não é algo comum. E o apóstolo Paulo vai ensinar para a gente. A primeira carta de Paulo aos Romanos, o capítulo 1, o versículo 20 diz o seguinte, na palavra de Deus. Se você puder, você abre o texto, confere o texto. Paulo vai dizer aos Romanos, no capítulo 1, versículo 20, o seguinte: porque os atributos de Deus, os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. A humanidade, eu não estou falando do Ocidente, eu não estou falando dos cristãos do Brasil, estou falando toda a humanidade. Quem não tem o conhecimento de Deus, a humanidade, ela tem a experiência, ela tem a capacidade de perceber pelas coisas que foram criadas o poder de Deus, o poder eterno de Deus, a sua própria divindade por meio das coisas que acontecem. O que torna o homem indesculpável. A gente sabe atribuir algumas coisas que estão acontecendo à nossa vida à divindade, e é justamente o que está acontecendo aqui. Estes homens que não têm o conhecimento do Deus de Jonas, eles reconhecem por meio daquela tempestade que alguma coisa não está certa. Que o bicho está pegando, em outras palavras. Eles reconhecem. O bicho está pegando, tem alguma coisa diferente acontecendo e a gente precisava entender o que é. E aí a gente tem no texto que toda a humanidade, ela reconhece que a criação sofre com a tempestade causada por alguma atitude desalinhada à vontade de uma divindade. Então, a humanidade, ela é capaz de reconhecer que as tempestades da vida, algumas delas, dizem respeito a atitudes que estão desalinhadas a um propósito maior. Desalinhadas de algo eterno, algo maior do que a gente, a humanidade. Não estou falando de crentes, não. Estou falando de todo ser humano ter essa capacidade de perceber que alguma coisa não vai bem. E aí a gente precisa falar então da natureza do pecado. A gente tem então homens capazes de discernir que alguma coisa está acontecendo, está desalinhado à vontade, ao propósito eterno. A gente precisa então aprender o que seria a natureza do pecado. A natureza do pecado é a rebelião à palavra de Deus por parte de alguém que tem uma aliança com Deus. A natureza do pecado é rebelião à palavra de Deus. Eu me rebelar contra
a vontade eterna. E é justamente o que está acontecendo. Veio a palavra de Deus a Jonas. Jonas se rebelou em relação à palavra de Deus. E aí, por causa da rebelião de Jonas, porque ele não quis andar dentro do propósito de Deus, veio essa tempestade. E estes marinheiros estão sendo capazes de perceber o caos espiritual da rebelião. Isso a gente vai aprender, meus irmãos, com as escrituras em Romanos, também Romanos capítulo 8, dos versículos 19 a 22. O apóstolo Paulo ele vai ensinar que por um só homem entrou o pecado no mundo. Sim, o apóstolo Paulo está dizendo que por meio de Adão entrou o pecado no mundo. O que significa dizer que aquele pecado de Adão trouxe consequências cósmicas. A criação inteira, o mundo inteiro sofre as consequências do pecado de um homem aliançado com Deus. E aqui nós estamos falando de um representante federal. O que eu quero dizer? Não adianta você colocar a culpa em Adão, como sendo, estou pagando pelo pecado de Adão. Não, Adão é apenas um representante de toda a humanidade. Assim como você tem um presidente numa federação, a gente tem um presidente que se ele declarar guerra a alguma nação, você vai ter que levantar daí e ir para a guerra, porque ele é o representante da nação. Assim, Adão é o nosso representante diante de Deus que se rebelou contra Deus. O que significa dizer que toda a humanidade representada em Adão sofre as consequências dessa rebelião. Por isto, todo ser humano tem a capacidade de perceber que alguma coisa está desalinhada ao propósito eterno. Porque o representante Adão trouxe consequências cósmicas, consequências para toda a criação, não apenas para si, mas para toda a humanidade. Então a gente tem em Adão um representante. Romanos capítulo 5, versículo 12, mostra isso para a gente. Eu mencionei o capítulo 8, mas na verdade é o capítulo 5, versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O que o apóstolo Paulo está ensinando é que a humanidade, por meio do seu representante, ela está na condição de rebelada contra Deus e sofre as consequências dessa rebelião. As consequências do pecado, portanto, abrangem toda a humanidade. Não é uma coisa que acontece pontual. A consequência do pecado de Adão trouxe sobre toda a humanidade o peso de se quebrar a aliança com o Criador. Agora, a gente aprende aí em Romanos capítulo 8, os versículos 19 a 22, que a criação de Deus, ela geme por causa disso. Que ela sofre as angústias, ela tem dores de parto, aguardando a revelação dos filhos de Deus. Porque a criação agora, ela experimenta o pecado. Então, de Adão a Jonas. Porque Jonas se rebelou, Jonas é o homem da aliança. Ele se rebelou à palavra de Deus e entrou dentro de um navio. E toda aquela comunidade que estava navegando está sofrendo com a consequência do pecado. Não apenas Jonas, mas Jonas, que é o representante da aliança do povo de Deus, do próprio Israel, por causa da sua rebelião, toda aquela comunidade está sofrendo as consequências do pecado. O que eu estou querendo? Que eu e você, com a leitura desse texto, possamos aprender que o pecado tem consequências que vão além da nossa imaginação. Tem consequências cósmicas, abrangentes, comunitárias. O seu pecado não afeta somente a você, afeta a sua família, afeta a sua casa, afeta a sua igreja, afeta a sua cidade, afeta este país, afeta o mundo.
As consequências do pecado são mais abrangentes do que se imagina. Você não peca e a coisa fica ali somente para você. É algo que tem consequências infinitamente maiores. A gente não tem a capacidade de compreender. E por isso, quando a gente lê que Adão pecou e a gente tem responsabilidade disso, a gente não entende. Porque a dimensão do pecado é infinitamente maior do que a nossa compreensão. O seu pecado tem abrangência maior do que você imagina. É isso que o texto está mostrando para a gente. Que pessoas sofrem as consequências do seu pecado. O pecado, portanto, é uma coisa séria. E que a gente precisa lidar com temor e seriedade acerca desse assunto. A dimensão do pecado traz consequências cósmicas. E aqui eu quero considerar a natureza do pecado, então. Considerar essa rebelião e a sua abrangência. Quando nós nos rebelamos contra Deus, portanto, existe uma abrangência muito maior, eu quero considerar isso. Considere o fato de um homem ou uma mulher casada começar a flertar com alguém no trabalho. Veja a abrangência disso. Veja que a natureza dessa ação, ela traz consequências não apenas para você, mas ela traz para o outro, para o seu cônjuge. Ela traz para os familiares que vão sofrer com uma possibilidade de um rompimento de uma relação. A sociedade vai ver ser desfacelada a relação que era para manifestar a glória de Deus. É muito maior do que você imagina. E começa assim. Começa com um flertezinho. E dá certo. Igual a gente leu na semana passada, o versículo 3, Jonas se dispôs para fugir da presença do Senhor, e aí, tendo descido para Jope, ele achou um navio que ia para Tarsis, pagou a passagem, entrou nele, tudo deu certo. Tudo deu certo para que ele fugisse da presença do Senhor. E é assim, quando o homem se dispõe a fazer contrário à vontade de Deus, as coisas parecem que vão dando certo, e a gente vai entrando de cabeça nisso. A gente vai entrando como que, olha, não vai ter consequência nenhuma se está dando tudo certo. E começa assim com um flerte. Considere a natureza do pecado, o jovem que abre mão dos princípios que ele aprendeu a vida inteira. Ele abre mão dos princípios pela sensação do prazer, pela sensação do lazer. Consequências cósmicas. Vocês não têm ideia do que a pornografia está causando aqui dentro da igreja. Do que a pornografia está causando na sociedade brasileira. Mentes doentias. Gente doente. Que não consegue se livrar do vício de abrir uma tela e ver uma mulher pelada. Ver uma relação sexual de homem, homem com homem, mulher com mulher, animal com mulher, e cada vez pior. A gente não está tendo dimensão das consequências, do caos que isso está causando, não apenas para a pessoa que está lá dentro do quarto, trancafiada, achando que ninguém vê de fato, mas a consequência disso é muito maior, é social. Nós vivemos um contexto em que a nossa sociedade está doente, as nossas crianças estão adoecendo, já tendo contato com pornografia. E os pais fazem assim, dão um celular na mão dele, ao invés de uma Bíblia, esperando que ele não vá ter qualquer tipo de contato com esse tipo de imagem que fica assim, o tempo todo chegando. Consequências infinitamente maiores do que a gente imagina.
caos social, doença. Filhos que desonram seus pais. Filhos que não têm a capacidade de dizer a verdade para os seus pais, que não assumem um compromisso com seus pais, que os filhos ouvem o pai dizer que ele não deve estar em determinado lugar, ele diz que não vai estar, mas ele vai para lá. As consequências disso, as tragédias que têm acontecido em torno dessas atitudes, e a gente não para perceber a dimensão da rebelião, as consequências que isso traz, não apenas para si, mas para os pais, para uma família, para um grupo, para um clã, para a sociedade inteira. A gente está lidando então com algo muito sério. Considere como essas ações e tantas outras têm consequências comunitárias, abrangentes. Considere isso. Considere isso como uma possibilidade de você se arrepender, de você abrir mão do pecado. A gente olha para o texto e a gente começa a perceber esses marinheiros cheios de medo, clamando ao seu Deus, e o Deus aí é um D minúsculo, porque é atribuindo a ideia de uma divindade a alguém que não conhece ao Deus Yahvé, o Deus de Israel. Então eles começam a clamar, eles começam a abrir mão de todas as cargas que tinham no barco, no navio, e você precisa considerar que há quase 3.000 anos, um navio que sai em partida, esses caras levavam tudo o que eles podiam ter para a sobrevivência, então eles começam a abrir mão de bens, tudo para poder se livrar das consequências. Eles não conhecem a Deus, mas nós temos conhecido. Nós temos ouvido falar que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus proveu um meio que eu e você não temos capacidade. Ele proveu Jesus, a fim de que por meio de Jesus a gente receba o perdão e seja livre dessa condição de pecado. A consciência que a gente quer propor, então, aqui a partir dessa leitura, é a consciência de que o meu pecado, ele tem consequências que afetam a criação, que ferem a glória de Deus. Agora veja, pois, que na nossa leitura, Jonas está dormindo. Tudo isso está acontecendo e Jonas está dormindo. Não é isso que a gente leu? Não é possível que diante de um mundo que está em caos, de uma sociedade que está doente, gente. Nunca existiu na história um registro que se tem de crianças sofrendo com doenças psicológicas. A nossa sociedade está doente. A nossa sociedade está doente. Não é possível que a igreja vai ficar dormindo. Não é possível que ela vai fazer de conta que não tem nada acontecendo, igual o Jonas. Os pagãos estão vendo que a coisa não está boa. Jonas é o homem de Deus, ele está dormindo. Não é possível que a gente vai ver aqueles que não creem em Deus buscando meios e alternativas para sarar a sociedade, meios e alternativas que são incapazes de curar a sociedade, e nós que conhecemos o Deus que cura, não levaremos o evangelho da paz a essas pessoas. Não é possível, pois, que diante desse mundo que está muito claro que a coisa não vai bem, ou só eu que estou ficando doido, gente?
Porque à medida que eu vou lendo a Bíblia, eu vou achando que eu estou ficando louco. Só eu que estou ficando doido? Me acusem, por favor. Me internem, por favor, se eu estiver ficando louco, se eu estiver vendo coisa que não é real. Me interne se eu não estou falando a realidade. Se o que eu estou vendo, vocês não são capazes de enxergar e ver junto comigo. Me internem. Se o que está acontecendo com a cidade que você vive, no bairro que você vive, com os seus familiares, é tudo normal. Não pode ser. E até quando nós, que temos o Deus que cura, conhecemos o Deus que cura, não levaremos Jesus a essa sociedade? A única maneira do homem receber a cura e a salvação, porque lançar os bens fora, clamar ao seu Deus, ter medo, isso não resolveu o problema dos marinheiros. O problema desses marinheiros, a tempestade só acabou quando Jonas falou o que precisava ser feito. Não é isso? A tempestade nesse mundo só vai acabar, como o que Jesus disse, quando o Evangelho for pregado a todas as nações. Enquanto isso, o mundo vai sofrendo as consequências do pecado. E que eu e você estamos vendo. A coisa não está indo bem. E a gente não pode permanecer dormindo. Daí a palavra de Paulo à igreja de Éfeso. O apóstolo Paulo vai dizer à igreja: desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos, e Cristo te iluminará. Se a igreja se comprometer, se a igreja se levantar, se despertar desse sono, dessa letargia, e sair para anunciar o Evangelho, ela será iluminada por esse Evangelho. Cristo iluminará, a fim de que a pregação alcance o coração destes que estão se perdendo. Quero te convidar a orar. Se você puder, coloque-se de pé. Assim como os marinheiros foram capazes de discernir que algo estava errado, que algo não estava de acordo com a ordem natural ali, eu acho que você também é capaz de perceber que não está legal. Acho que dá para ver que esse mundo não vai bem. A gente precisa lembrar de uma coisa aqui. O pecado, ele é como uma exposição à radiação. Não tem efeito imediato. A gente começa assim, vai pecando aqui, vai pecando ali, não tem efeito imediato, a gente continua. Mas assim que como uma pessoa que é exposta à radiação, e depois vem as terríveis consequências, os efeitos de uma radiação, assim aquele que flerta com o pecado, é exposto ao pecado, certamente vai experimentar essas consequências terríveis. Então, diante da consciência que nos é posta aqui a partir do texto, dessa realidade que é tão comum a todos, eu queria te convidar a orar a Deus, e se você puder, confesse os seus pecados ao Senhor, peça a Deus perdão pelos seus pecados, peça a Deus que Jesus seja o seu mediador diante de Deus, peça a Deus para que você seja despertado desse sono, que hoje a igreja se encontra,
e você seja alguém comprometido com o anúncio do Evangelho. Eu vou deixar você fazer essa oração ao Senhor. Eterno Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor olhe para aqui, para esse lugar onde nós nos reunimos nessa manhã, em Teu santo nome, e diante da invocação do Teu santo nome, os cânticos que foram aqui apresentados, e uma forma de adoração ao Senhor, a realização do batismo como um sacramento, em obediência à Tua palavra. Senhor, olhe para este lugar como um lugar onde pessoas que têm ouvido falar de Jesus, têm aprendido sobre Jesus, estão recebendo misericórdia e graça, e perdoa-nos. Perdoa-nos das nossas ofensas, desse mal que afeta não apenas a nossa própria vida, mas a tantas outras pessoas, consequências tão terríveis a este mundo, ao mundo que foi criado bom pelo Senhor. Que o Senhor nos perdoe por isso, Senhor, e nos dê, por Tua graça e bondade, a capacidade de hoje sermos despertados para falar com seriedade das consequências do mal, das consequências do pecado. Que o Espírito do Senhor nos ilumine em Cristo. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, recebam a bênção. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo seja com a vida de cada um de vocês até que o Senhor Jesus venha. Amém.